Hoje eu bati um papo com a Virginia Knobloch, para mim, tinindo. Mas o que vocês vão conhecer dela aqui não é só porque ela é uma empresária, mas ela tem muito a contribuir, muito a agregar. E uma mulher notável. Convido vocês para verem agora o nosso podcast. Tininda para os íntimos, Virginia Knobloch, muito obrigada por aceitar estar aqui com a gente hoje no Notável Podcast. E eu queria que a gente começasse, na verdade, tu falando um pouquinho sobre a tua relação com a Madeireira Glorinha e explicando o cargo que tu ocupa hoje, mas, sobretudo, fazendo um vislumbre sobre a tua história e a da Madeireira Glorinha. Então, obrigada pelo convite. É uma satisfação estar aqui como empresária e como amiga. A minha história da madeireira se confundem, né? Porque eu nasci lá dentro, quase que literalmente. Eu cresci a minha infância toda lá dentro. Então, mais do que uma relação de trabalho, eu tenho uma relação de afeto, né? De carinho com o lugar. Eu consegui juntar o tal do propósito, né? Por assim dizer. Tive sorte nesse sentido, de juntar e ser uma coisa que me dá também um rendimento financeiro legal. É difícil ainda, mas foi um pouco mais difícil por ser mulher, né, num mercado que é extremamente masculino, assim. Hoje em dia vem mudando bastante. E a parte menos difícil nisso é por ter... Como eu me criei lá dentro e ter uma equipe que trabalha comigo há muitos anos, isso facilitou bastante, porque tu vai criando um respeito, né? Eu cresci, eles foram meus babás, por assim dizer também, né? Então, eu vivo os dois lados da moeda até hoje, né? Isso traz as coisas boas e também traz algumas dificuldades de mudança e tudo mais. Mas, tendo a equipe que eu tenho, eu acho que me ajudou bastante, assim, nessa evolução de carreira, assim. Uhum. São quantos funcionários hoje? Fala um pouquinho também da história da tua família, porque a madeireira começou quando e quando que tu assumiu, de fato, uma posição lá dentro. Especialmente nesse momento de gestão, que hoje tu é quem tá acima. Sim. A madeireira hoje está com 26 funcionários, né? A equipe no todo são 31 pessoas, contando com a família. É uma empresa familiar. O meu avô e o meu pai compraram a madeireira lá em 1980 e alguma coisa, 1980 e bolinhas. A madeireira foi fundada em 77. E aí o pessoal que fundou ela estava fechando ela ali por 81, 82, e o meu pai e o meu avô resolveram comprar. Então eles trabalharam juntos até os anos 90 e pouquinhos, eles acabaram brigando e abriram sociedade. Por causa dos negócios. Por causa dos negócios. Eles divergiam muito na forma de tocar o negócio. Dois cabeças duras. Então, eles se separaram. Meu pai tocou o negócio sozinho, né? Teve muita ajuda, assim, de várias pessoas de Glorinha que apoiaram ele, inclusive financeiramente, né? Que ele ficou bem descapitalizado, então ele é muito grato a muitas pessoas que ajudaram ele. E ali a minha mãe largou o magistério, começou a trabalhar junto também. E eu cresci naquele ambiente, né? Eu cresci, tipo, era piá, ia junto nas entregas com os guris. Então, não foi muito que uma escolha planejada, assim. Quando eu vi, eu tava ali. E aí, quando me formei no colégio, foi para escolher a faculdade, eu queria psicologia. E aí chegou meu pai, todo ali na malemolência, e disse: minha filha, tu vai fazer psicologia, que legal. Tu vai ganhar quanto? Porque trabalhando aqui tu ganha X, vai ganhar mais X, mais Y, não sei o que lá. E depois tu faz administração e depois faz psicologia. Tu pode fazer o que tu quiser depois. E aí eu caí nesse conto e deu certo, né? Me formei em administração, mas trabalho lá desde sempre, né? Trabalhava no caixa, fui passando por várias posições na empresa. E faz... Ai, guria, eu sou muito ruim de datas, porque a gente não tem, assim, né? Empresa familiar, não tem, assim, marcos. Mas eu tô com 36 anos, trabalho lá desde os 14. Tô lá dentro desde a infância, mas trabalho desde os 14 anos. Tem, sei lá, uns 10, 15 anos que eu toco, assim, uns 10 com certeza, que eu faço toda a gestão financeira, toda a gestão de pessoas. Entre 10, 15, 20 anos, tamo aí. E me diz uma coisa, como é que é, assim, as pessoas, elas viram tu crescer,
cresceram contigo, muitos mais velhos do que tu. Sim. E hoje tu ocupa qual cargo? E como que elas te veem ocupando este cargo? Hoje, de acordo com o ChatGPT, eu ocupo o cargo de gestão executiva. Eu até troquei, eu falei, ai, gente, que chique. Tava ali, administrativo, gerente. Eu falei, ChatGPT me ajuda a deixar mais bonito isso daqui. Ficou a gestão executiva. Foi orgânico, sabe? Não foi uma coisa assim, da noite pro dia, quem é quem. Eu fui ocupando espaços, né? Muitas vezes eu digo, né? Tu é minha amiga pessoal também. Sabe que eu fico, gente, eu dentro dos meus privilégios, dentro do não sei o quê. E, na verdade, sim, tive muita sorte de nascer na família que eu nasci, de, né, ter tudo que eu tenho. Mas muita coisa eu fui conquistando, eu fui fazendo. Nunca me disseram assim, não, agora tu vai trabalhar nisso e nisso. Agora tu vai fazer... Não, eu comecei a trabalhar de caixa, mas daí eu já estava cansada, eu já queria fazer uma outra coisa. E daí eu já queria saber como é que funcionava com RH, que não tinha uma organização, que era tudo maluco. Eu falei, não, vamos organizar isso daqui. E aí eu sempre fui muito metida. E eu acredito que foi orgânico. E o pessoal também notou melhoria na qualidade do trabalho, na organização das coisas. Não que não fosse bom, né, com o meu pai antes, ele trabalha junto, cuida da manutenção de frota, mas era uma coisa assim, de qualquer jeito, fazia o que dava, fazia até onde o conhecimento ia ali. E as coisas mudaram muito, né? E como o podcast vem nessa questão de um olhar feminino para as coisas, eu acho que isso foi uma grande transformação para a madeireira, assim, né? Eu acredito, recebo isso muito de retorno dos clientes e das pessoas, assim, falam, meu Deus, como a madeireira mudou, como o ambiente mudou. E eu acredito que veio com isso, assim, sabe? Com essa construção de olhar o humano também. Eu acredito muito nisso. Já tomei muito em função disso, mas sigo acreditando, sabe? Eu acredito que vale a pena. Tanto é que a gente tem, a minha equipe, a maioria das pessoas estão lá há muitos anos. Eu tenho funcionário de 33 anos de casa, de 30, de 27, de 25, de 20, de 15, de 10, de 5, de 8. Isso não é normal, né? Não é tão normal. Então, assim, normalmente quem entra fica. A gente tenta fazer o possível para que... É comércio, né? Comércio tem horários que são mais difíceis, trabalha final de semana, não sei o quê. Mas eu tô sempre tentando formas que as pessoas consigam realmente ter uma vida boa. Isso para mim tem muito significado. Né? É o significado de ganhar dinheiro, todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo tem que pagar as contas, ali a pirâmide de Maslow, resolver tudo que precisa. Mas, para mim, é muito importante que, além disso, a empresa seja um agente de transformação. É o que faz sentido, sabe? Porque senão, vende tudo, vende para os concorrentes aí, compra aí que eu vou viver mais fácil se fosse assim. Exatamente, mas eu me satisfaço. Sabe? Me deixa feliz verem as pessoas que trabalham comigo conquistando coisas, vivendo de forma melhor, assim. Eu acho isso muito legal. Como é que tu sente, assim, que é nesse mercado, né? Madeireira, mercado de construção e tudo mais. Como é que tu percebe que é esse olhar de fora quando vem que tá uma mulher à frente de uma madeireira? Agora tá um pouco mais comum. Né? Mas assim, sou muito acostumada, canso de fazer reunião de redes associativas, Construsul, feiras do negócio. É um público bem mais masculino, né? Onde muitas vezes em feiras de material de construção, aqui em São Paulo, tu vê de novo, né, a objetificação da mulher. Então, assim, eu vou nos eventos, sempre escuto alguma coisa sobre o meu corpo, sobre não sei o quê, sobre... Ainda tem, mas tá menos pior, né? E tem que melhorar muito, mas tá bem menos pior, assim. E tá tendo mais mulheres, tá vindo as segundas gerações, né? Das empresas, onde as mulheres estão indo. Muitas arquitetas, muitas engenheiras. Então, tá mudando um pouco essa perspectiva. Mas no início foi difícil, assim, sabe? Sempre pediam, mas e o teu pai? Ele tá aí, mas dá pra falar com ele, mas quem sabe tu confirma com ele, mas quem sabe tu vê com ele. Então, assim... Era sempre, muitas vezes, eu não vou ver com ele e te aviso. Deixa o telefone de lado um pouco, não, já vi com ele. É isso mesmo. Né? Então, as meninas que trabalham comigo, que são vendedoras na empresa, passam muito por isso. Eu já passei, principalmente, elas passam, delas saberem o que estão vendendo e precisar que um vendedor homem confirme, assine aquilo ali. Entendeu? Já teve gente, menina entrando novo lá, fazendo um estágio, e eles virarem e perguntarem para ele, não, mas é isso mesmo? Né? Então,
Isso existe, isso aconteceu semana passada, isso ainda acontece, né? Mas é um sorria e acene, assim, né? Hoje em dia não sorrio mais tanto, né? Porque eu acho que as coisas realmente precisam mudar, né? Mas tá menos ruim. Tá Escolhendo as batalhas. Escolhendo as batalhas. Escolhendo as batalhas, com certeza. Me fala um pouquinho sobre inovação. Como que tu pode estar inovando nesse setor, especialmente no teu negócio? E sobre esse olhar que tu acaba tendo e que o que faz a Madeireira Golarinha ser única sob a tua gestão. Guria, então, eu sou geminiana, né? Amo tudo. Amo estar por todos os lugares. Hoje eu estava escutando um podcast, fui trabalhar escutando um podcast, o assunto, falando sobre as tarifações do Trump, não sei o quê. Aí falando sobre a exportação do café. E eu pensando, meu Deus, eu nunca tinha pensado que o café tinha tanta coisa assim, vontade numa fazenda de café ver a colheita. Aí depois, meu Deus, e o galera da laranja. Eu falei, meu Deus, mas exporta tanta laranja, que loucura deve ser trabalhar com isso e não sei o quê. E aí já me bate várias curiosidades. Então eu sou muito curiosa por tudo. Eu adoro ir em várias feiras, escutar um monte de gente de coisas aleatórias. E eu vou juntando isso na madeireira, assim. Quando eu comecei a trabalhar lá, desde sempre, mas assim, quando eu comecei a me envolver mais com a gestão do negócio, a gente trabalhava com um material pesado. Areia, brita, ferro e cimento. Aí eu comecei a botar bicicleta. Comecei a botar almofada para casa. Livro. Criamos a Madeireiroteca, que é uma biblioteca sem fins lucrativos. Perfeito. E tem também o espaço literário, que é para o pessoal comprar livro. Então, vou me basear que é um mini home center, então, de uma cidade de interior. Aí a gente vai escutando também a necessidade dos clientes, assim. Golarinha tem quantos habitantes? 8.000 habitantes. Em torno de 8.000 habitantes. Então, a gente também vai escutando a necessidade do cliente e, sei lá, eu vou viajar, eu tô sempre olhando as coisas, eu venho e falo, eu vou tentar isso na madeireira. E aí, a parte boa, é difícil trabalhar em família, mas a parte boa de trabalhar com o meu pai, assim, é que, tipo, ele xinga, que ele, não vai dar certo, não sei o que lá, mas então faz. E aí, a gente tenta. E o bom de ter um negócio próprio é essa questão da experimentação, sabe? Eu não tenho medo de experimentar e errar. Sabe? Eu gosto de, tipo, beleza, vamos ver. E aí, a parte boa de ter uma equipe antiga e que tá contigo ali é que eles são meus braços direito e esquerdo. A parte, às vezes, que não é tão boa é que a galera tem um pouquinho de resistência à mudança, né? Eu sempre fiz assim, eu digo, gente, sempre fez, ótimo, legal. Bora fazer diferente, se não der certo, a gente volta atrás. Então, eu acho que o que é mais legal é esse medo de não ter medo de arriscar, assim, vamos tentar. Claro que não é nada maluco, vai quebrar a empresa, né? Nada megalomaníaco, mas... Pequenas mudanças, assim, a nossa forma de entrega, de retiro é diferente, porque eu olho o McDonald's com a bolinha e falo, vou tentar criar alguma coisa parecida na madeireira, assim, eu tento sempre... Quando trouxe o Avatar, por exemplo, da madeireira. Do Vitinho. Perfeito, uma humanização. Exatamente. Então, a gente tá sempre olhando o mercado, sempre, vamos ver o que do mercado a gente consegue trazer aqui pra dentro de casa, sabe? E se não der certo, tá tudo bem. É só voltar atrás, ou, enfim, não fazer de novo. Mas o principal é esse, assim, é não ter medo de tentar, de fazer diferente, de mudar. Fala um pouquinho sobre aquilo que a gente conversou em relação a esse olhar e esse crescimento, né? Crescer, o objetivo das pessoas geralmente é crescer, faturar, mas às vezes pode não ser bem assim. O que tu analisou e que tu colocou em prática na madeireira, depois de uma análise, enfim, que tu fez em relação ao teu faturamento, teu crescimento e o que tu incorporou? Me fala. Então, a gente vê o tempo todo, pega o meu Instagram e abre, tipo, lojista de material de construção, como faturar mais, como vender mais, como não sei o quê, como não sei... Sempre nessa linha do mais. Eu venho estudando e vendo há bastante tempo, né, esse crescimento do jeito... A gente tá fazendo errado, né? O capitalismo do jeito que a gente vem vivendo tá sendo errado, é sempre uma busca inalcançável, assim. E falando especificamente da madeireira ali, do nosso setor. O que a gente viu analisando números, assim? É um setor que trabalha com margens bem apertadas, né? A gente especificamente, que o nosso forte é o material pesado, é areia, brito, cimento, tijolo. Isso envolve uma estrutura de caminhão, isso envolve gente, isso envolve empilhadeira, né? Tem toda uma estrutura por trás daquilo ali, sempre com margens muito, muito apertadas. Então, a gente começou a olhar que, na verdade, quanto mais a gente vendia, mais custo a gente tinha. Que o faturar não é ganhar.
Então, a gente viu que em 2023 eu vendi menos que em 2024 e ganhei mais. Tipo, opa, como assim? O que está acontecendo? Então, a gente vem hoje trabalhando com metas, né, de vendas em cima do CUB, que é o preço do custo do material de construção, né, do metro cúbico. Eu trabalho em cima daquela inflação ali. Mas hoje a nossa meta não é sair vendendo que nem louco. Eu não cobro dos meus vendedores isso. Claro que a gente tem que ter meta, a gente tem que ter um norte. A gente precisa se basear porque não dá para encolher, né? A gente tem que estar sempre acompanhando o mercado. Mas para nós agora, o que está valendo é a última linha do demonstrativo de resultado. Assim, a empresa, para seguir sólida, ela tem que ter lucratividade. Né? A gente trabalha muito social, todo mundo, mas ninguém vive de amor. Os boletos têm que ser pagos. E além de um propósito de construir uma sociedade melhor, de ajudar a Glorinha ali a crescer, de ter com Glorinha, né? De ser ajudado também, é realmente ter uma lucratividade para conseguir dar melhores condições de trabalho, para conseguir, enfim, se desenvolver. Então, a gente focou que a gente não quer crescimento em faturamento. A gente quer crescimento em lucratividade. Como é que a gente está fazendo isso? Com melhoria de processos, com melhoria de compras. Então, a gente mudou aquele foco, vamos vender, 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 vender. Não, vamos vender bem, vamos atender bem, vamos entender o que cada pessoa precisa. Sempre despacito, né? Calma, gente, ninguém, né? Vamos pagar os boletos, vamos ir acompanhando. Então, isso, assim, a gente mudou do ano passado para cá e vem acompanhando, que tá dando certo, assim, né? A nossa ideia nunca foi um crescimento exponencial e a gente super respeita quem quer fazer isso e quem quer, mas a gente como empresa quer levar essa característica de interior para uma vida realmente assim. Muitas vezes as pessoas saem daqui e viajam para a Europa, porque na Europa é maravilhoso. Sim, eles têm menos jornada de trabalho. Eles fecham, tu vai para a Espanha, eles fecham meio-dia, retornam às 2h, eles têm a sexta, eles têm isso aqui. Então, é isso que hoje a gente vê para Madeireira, sabe? É qualidade de vida para a equipe interna, com uma remuneração justa e qualidade de vida para a comunidade também. Entregando um trabalho mais eficiente. Então, que a gente pare dessa loucura de correria e consiga entregar mais para a sociedade de várias formas, né? E aí a gente tá focado nisso. Realmente não é nesse crescimento e abrir filial e fazer, não. É seguir sendo uma empresa próspera, cada vez mais focada em inovação, cada vez mais focada em melhorias de processos e tudo mais, melhoria de gestão de gente, melhoria, mas não na loucura desse crescimento maluco, exponencial. É ser devagar e sempre, sabe? Sustentável. É tipo, chegar uma que empresa legal, centenária, naquela cidade de interior, ela tá aí fazendo um século, sabe? É isso que eu almejo. Assim, e com todos os outros legados que vocês também deixam, né? Tanto na questão social e não só como negócio mesmo, né? Não só como dinheiro. Sim, exatamente. Tu falou uma frase que não dá pra viver só de amor. Vamos falar sobre amor. Meu Deus. Falando um pouquinho como é que é, assim, a gente fala muito aqui no escritório, a gente, inclusive, tem as sextas, são as sextas-feiras sentimentais, né, do consultório sentimental. Todo mundo que vem aqui, a gente fala, não, tá convidado para uma sexta pra gente falar sobre os sentimentos de fato. E quando a gente fala sobre uma mulher forte, sobre uma mulher que ocupa cargos expressivos e quando estão à frente de negócios, a gente percebe muito. Isso é uma visão nossa. Quando eu falo nossa, do Globes também, né? Globes compartilha com a gente a mesma visão em relação a mulheres fortes deixarem homens desconfortáveis. Não todos, mas alguns. Sim, com certeza. E eu acho que a maioria, talvez. Muito do que a gente conversa também fora dos microfones no nosso grupo de amigas, né? A gente tem que cuidar pra não ser cancelado em 190 países. Pois então, vamos falar o que dá sobre amor. Como é que funciona, assim? Qual é a tua visão sobre ocupar cargos que hoje tu ocupa, que as nossas amigas também, algumas ocupam, estar à frente de negócio e poder equilibrar essa balança do profissional e do pessoal em relação ao amor? Amiga, quando descobrir quando equilibra, tu me paga. Que eu ainda tô aqui, tremendo o liga. Tô ótima. Super propósito, lindo, maravilhoso. Sobreviva, gente. Sobreviva, que é imposto, é contador, é diabo 4. Mas é bom, tá? É ótimo. Então...
É isso, né? Convidar a amiga pra conversar. Então, gente. Agora vamos falar a verdade. Acabou o assunto. Falou amor. Opa, vamos voltar pro negócio. Planilha do Excel, amiga. Vamos falar de amor. Não. Ah, tá. Pois então, gente. O que eu vou falar pra vocês? Menina, lidar com homem é difícil, né? Ser uma pessoa, mulher cis hétero é complicado hoje em dia. E feminista, né? Então, o que eu vou te dizer? Minutos de silêncio para o meu cérebro conseguir achar palavras, assim, bacanas para falar, né? Mas é uma questão diária, assim, porque todo dia eu lido com fornecedores homens, com representantes homens, com clientes homens. Então, tudo isso precisa mesclar. Eu sempre fui filha de comerciante, né? Criada em cidade pequena. Sempre sorria e acene, cumprimenta todo mundo. Então, isso é muito confundido às vezes. Porque eu já é da minha essência, né? Vocês brincam comigo às vezes que eu sou um labradorzinho. Então, já é de mim ser assim, kkk, e bate no ombro e vamos conversar. Outra, eu cresci num ambiente masculino. Então, eu tenho muito dessa energia também de já chego, eu jogo futebol, eu surfo. Então, pra mim é muito normal estar nesse meio. Isso até se confunde, né? A gente tava falando, faço terapia para dar uma equilibrada nas energias e tudo mais. Então, às vezes a gente acaba criando uma casca quanto a isso, né? Porque tem que ter uma postura, e aí eu escuto, as pessoas às vezes confundem, né? Que eu tô sendo simpática, que eu tô desempenhando um papel profissional. Então, eu já tive problemas relativos a isso na empresa, né? De pessoas externas, enfim. E aí, isso acaba gerando uma casca na vida pessoal também. Porque eu hoje tenho dificuldade de lidar bem com isso, assim. Porque a gente passa o dia resolvendo BO e tendo que lidar com tudo. E aí chega, tipo, tá, mas quem sou eu na fila do pão, né? Então é difícil equilibrar, assim, os pratinhos, sabe? Eu hoje tô com essa dificuldade. Tenho preferido mais focar no meu lado profissional, assim, é uma escolha que eu tenho feito. Mas já tô uma escolha, assim, de bastante anos, né? Então eu acho que dá pra dar uma mudada nisso daí. Talvez eu mude. Mas, eu sinto um pouco complicado, assim. Tanto é que, tanto nas minhas redes sociais, eu não exponho muito meu trabalho, né? Eu não coloco o que eu faço, quem eu sou. Eu prefiro que as pessoas vão me conhecendo, assim. Porque a gente, né? Eu sou sócia de uma empresa. Eu nunca digo, eu falo sempre, eu faço a gestão de uma loja de material de construção, kkk, trabalho com... Mas assim, eu levo... Por que diminuir isso? Pois é, menina. Não sei, assim, é um negócio porque tenho medo de assustar, realmente, porque as pessoas ficam um pouco assim, sabe? E aí, outra coisa também é que a gente acostuma com aquela rotina. Tipo, eu faço isso e pra mim isso é muito normal, isso é muito natural, não tem grande coisa. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que isso, tipo, nossa, mas como assim, né? E aí, pô, tem minha casa, tenho minha vida, assim, e toco a minha vida, e faço as minhas escolhas, e, né, tenho a minha liberdade. E eu vejo que isso, às vezes, impacta a maioria dos homens, com certeza. Isso impacta. Então, tu vive naquela balança de homem sem noção, né? Vindo, dando em cima e falando coisas que, tipo, amigo, com licença. E aí, umas pessoas também que, às vezes, tipo, não, é meio inacessível. E talvez, em algumas formas, sei lá, de falas ou algumas coisas, realmente transpareça isso, que não é de fato, mas é uma coisa meio de inacessibilidade, assim. Uma nota mental, me compartilha. Uma nota mental sobre a Tininda, sobre a Virgínia. Sobre a Tininda, vamos passar aí que todos somos íntimos e uma nota que te descreva. Menina, você podia ter me avisado isso antes, né? Pra eu já vir com uma cola aqui, tipo, uma nota que me descreve. Chat, me ajuda. Porra, eu podia ter pedido ajuda pra ficar bonito, né? Agora eu vou ter que, sei lá, cara. Então, coisas que eu tenho pensado, assim, notas mentais de ontem pra hoje, assim, de muito... eu escutei uma frase de uma psicóloga num podcast, que eu sou a louca dos podcasts, né? Que foi que a vida é que nem aquele joguinho do Resta 1. Se tiver completo, acabou. Isso pra mim foi bem importante, né? Nessas últimas semanas, que eu tive algumas crises de ansiedade. Porque é isso, né, galera? Faz parte. E dessa coisa de tipo, meu Deus, né? Calma, cabeça. Por que eu quero 1 milhão de coisas? E faz trela, e faz lista, e faz não sei o quê. 50 mil projetos. E a cabeça não para. E aí eu tava assim, pelo amor de Deus, cabeça, dá uma tranquilizada. E aí eu escutei ela falando isso ontem. E eu falei, cara, que bom
né, que eu tenho essa gana, eu só tenho que, né, mediar ela. Mas eu acho que uma nota mental que eu tô tendo agora é tipo assim, calma. Tu sempre vai querer além do que tem. E não é uma questão de ingratidão ou de nada. Mas é uma questão de... É como eu sou, né? E essa função de imaginar o joguinho do Resta 1 ali mesmo me ajuda bastante. Que realmente, né? Enquanto houver vida, tem louça. Então, vai ser esse rolê. Mas, ao mesmo tempo, é tipo assim... Eu não controlo tudo e não vou achar a perfeição. Eu sou um pouquinho controladorazinha. Assim, bem pouquinho, sabe? né? Bem pouquinho, de leve. Tá. Né? Eu gosto de ter todos os números, ter todas as respostas e saber tudo. E que tudo sai ali muito conforme. Então, aprendi que, tipo, não, sabe? Esse muito nos conformes é a Virgínia profissional, né? Meu Deus, aí tem a Tininda que é tipo, vamos ver, o jeito que a vida levar, se rolar, rolou, babá, e a profissional é tipo, meu Deus. Então eu tenho duas personas, assim, que são Geminiana, muito... né? Geminiana. Duas personas, claro. No Exatamente. mínimo duas, né? Vamos falar dessas duas hoje, né? Vamos deixar aqui. Então, é muito isso, assim. Eu tô tentando ainda achar esse equilíbrio entre as duas personalidades. Por quê? Porque eu também tava me botando num papel profissional de pouco eu, sabe? De tipo, aquilo, não, eu tenho que performar desse jeito, tem que ser uma empresária, é assim. E não. E ali tem uma pessoa também, e eu sou brincalhona, e eu sou disso, então não precisa ter sempre uma performance, sabe? Claro. Então, vem essa questão da acessibilidade das pessoas mesmo, assim, de tipo, nossa, às vezes a pessoa, meu Deus, mas faz tanta coisa, né? Tão incrível, não sei o que. Ela fala, gente, eu tava passando mal semana passada, meu olho tremendo, aqui tendo crise de ansiedade, né? Porque a gente, às vezes, fica querendo passar eu fico, pelo menos, querendo, não, minha filha, pode mandar aqui que eu dou um jeito. Não dou, galera, não dou jeito. Na verdade, dá, né? Dá o teu jeito. Essa. Mas a que custo, né? Então... Não, com certeza. Mas não, o dar jeito é muito mais sobre encarar as coisas do que sobre resolver. Perfeito. Né? A minha visão, né? De dar jeito é tipo, deixa que eu dou um jeito, vou fazer o melhor que eu posso. E eu vejo muito isso em ti, que tu sempre é o melhor que tu pode, o teu melhor ainda é muito. Sim. Então, é regular essa questão, né? De não te fazer mal, né? Sim. Mas tu falou uma coisa sobre listas, né? A gente brinca muito, né? Fora dos microfones. Que tu tem uma lista, assim, que as pessoas devem... Um pergaminho? Longa. Você quer um pergaminho, mas já que tu trouxe... Meu pergaminho? Exato, pergaminho pra se relacionar. Meu Deus, mas tu focou nesse negócio de relação, né, gente? Foquei. Cadê a cerveja, então, e o vinho aqui pra prosseguir? Então, não, assim, sobre... Não só sobre relacionamento, mas sobre valer a pena estar ao lado de uma pessoa. Sim. Tô trabalhando isso em terapia, né? Mas eu acho que isso mescla com a questão... Eu não falo só sobre homens, tá? É muito, assim, sobre grupos de amizade, sobre a gente entender. Eu acho que é na fase que a gente tá também. Sobre a gente entender quem faz sentido, quem vale o nosso tempo. Quem faz a gente sair de casa do que não, sabe? Eu tô entrando numa nova fase, né? Até porque eu sempre fui muito de todo mundo, né? Sabe disso? A Tininda é uma pessoa, só pra vocês entenderem, tá? A Tininda é uma pessoa que agrega muitos grupos. E grupos totalmente aleatórios. Pode ser um problema? Sim, pode ser um problema. Muitas vezes já foi. Porém, não, né? Hoje a gente percebe que não. Hoje a gente percebe que isso diz muito sobre ti, né? Sobre esse agregar. Quando tu agrega na madeireira, quando tu agrega entre grupos, quando tu faz uma festa, fantasia, em que tu junta de várias... Dá errado. Dá. Sim, dá, né? Mas é história, né? Mas é história, é contexto, é bagagem, né, amiga? Isso. Mas eu vejo muito esse teu crescimento, e não só profissionalmente, como pessoalmente mesmo, de sermos amigas tão próximas, né? A Tininda é uma das minhas melhores amigas. E por isso tenho tanta intimidade pra dizer como tu é, né? Já são mais de 20 anos de amizade. Não preciso dizer a idade, tu já disse, na verdade. Mas, enfim, sobre essas listas, né? Hoje a gente vê, assim, que na fase que a gente tá, não é qualquer coisa que nos tira de casa mais,
né? Sim. Não é qualquer coisa que vale a pena. Não é qualquer relacionamento que faz a gente fazer um investimento nele mesmo. Então, como é que é hoje essa lista? Então, eu acho que quando a gente vai amadurecendo e vai tendo mais responsabilidades também, né? Eu sou uma criatura que trabalha na escala 5,5 por 1,5. Então, é foda, assim. Uhum. Aí eu tinha muito pique, sempre tive muita energia e eu gosto muito do diferente. Eu adoro estar com gente diferente, adoro estar com gente parecida e adoro estar com gente diferente. Porque eu fico, gente, olha o jeito que essa criatura vê o mundo. Discordo completamente ser de luz nunca mais. Ou daqui a pouco, não, eu discordo, mas tem um ponto aqui, ó, que interessante. Mas com tanto trabalho e tanta responsabilidade, eu tô aceitando, que também é uma forma de aceitação, porque sou conhecida por ser essa coisa maluca, assim, de adorar estar com tanta gente. Eu tô meio cansada, ultimamente, bem sinceramente, assim. Uhum. Então, eu tenho estado mais comigo, mais na minha casa. E tenho escolhido um pouco mais pelo cansaço. Não porque eu não queira, não goste, assim. Mas, cara, agora eu tô tentando me priorizar, sabe? E vendo bem, assim... O que vale a energia? O que vale a energia? Uhum. Porque é muita energia. É muito. Porque quando eu tô com as pessoas, eu gosto de estar com as pessoas. Eu olho no olho da pessoa. Eu quero, sabe, de onde vive, como se alimenta, o que faz. Eu gosto muito disso. Uhum. Então, hoje eu tenho feito menos. Porque eu tô respeitando também que eu não tô mais conseguindo, né? Não tenho mais 20, né? Já tô mais perto dos 40, o que é ótimo. Tô me adorando com esses 36. Pela bagagem que construí. Mas é uma desconstrução do meu eu também. Aquela coisa de tipo, galera, tem vezes que eu vou falar não. E antes eu nunca falava. E nossa, vou em tudo. E como assim não vai, né? Porque eu tava sempre... Então é um pouquinho disso, assim. Eu tô me respeitando nesse sentido. Por questão de tempo mesmo. Eu vi que, infelizmente, mentiram pra gente. A gente não vai ter tudo. Não pode ter tudo. Me enganaram. Nos enganaram. Então, tô tendo que escolher isso. E sobre a lista, né? Em questões de amizade, de conhecer pessoas, de fato, eu não tenho isso, né? Eu vou do acampamento MST, à reunião da FEComércio, e tá tudo bem, e tá tudo ótimo. E eu vejo o ponto de vista de todo mundo. Concordo mais com uns, discordo, mas é uma coisa muito pessoal, assim, né? Mas eu gosto dessas loucuras. Em questão de relacionamento, como tenho uma vida de trabalho corrida, tenho amizades que pra mim são muito valorosas. Eu prezo muito tempo com as pessoas que eu amo, assim, que são próximas a mim. E aí, pra mim, o relacionamento afetivo, ele é importante, sim. Mas eu sou muito... Gente, precisa agregar muito. Porque, graças a Deus, eu tenho toda uma rede ali muito bacana. Que eu amo muito. Da vida. De amores da minha vida. Que eu construí durante muitos anos, assim, sabe? E que são... peças fundamentais, que quando eu tô lá no poço, que já tive algumas vezes, é quem, né, vocês estão sempre ali, me dão estrutura. E tem o meu trabalho, que é uma grande parte importante pra mim. Então, pra ter um relacionamento afetivo, assim, amoroso, né, romântico, de fato tem que ser com alguém que pra mim agregue bastante coisa, sabe? Minha terapeuta tá falando pra eu dar uma segurada nisso, que tá demais, que se agregar, pelo menos nessa parte, alguma coisa que não precisa agregar. Porque daí vem a questão do trabalho, que é tipo, é tudo rendimento, né? É tudo entrega, quanto aquilo vai te dar de retorno. E talvez eu tenha levado isso muito pra minha relação romântica, né? Que tudo tem que dar retorno. Então, estou trabalhando em terapia que não, minha filha, talvez não precise. Mas, enfim, hoje em dia as minhas... amizades são meus grandes amores, a minha família, o meu trabalho, né? Falando um pouquinho sobre autoconhecimento, assim, né? A gente fala muito sobre isso, né? No nosso grupo. Sobre a importância de se conhecer pra tudo na vida, né? O que é pra ti o autoconhecimento? Guria, às vezes dá vontade de se desconhecer, né? Às vezes dá vontade de... Não. Tô cansado. Cansei. Mas é muito importante, assim, né? Porque uma das coisas que eu mais me preocupo, assim, não que eu mais me preocupo, mas eu me preocupo por isso que eu gosto de viver bem e saúde mental. E estar presente, sabe? É porque eu vejo algumas pessoas, conheço algumas pessoas que estão nos seus 60, 70 anos e eu sinto ressentimento e eu sinto arrependimentos. Eu hoje, com 36, eu não tenho eles. E eu quero chegar nos 40 sem tê-los, nos 50 sem ter, nos 60. Então, eu acho que o autoconhecimento ajuda nisso, sabe?
Eu quero ser aquela pessoa que lá no futuro vai olhar pra trás. E claro, a gente sempre poderia fazer uma coisa ou outra diferente, enfim. Mas eu não quero viver uma vida de remorso, sabe? Uma vida não vivida, uma vida que eu não escolhi. Então, eu acho que o autoconhecimento passa por aí. Eu gosto de ser responsável pelas minhas escolhas, assim, sabe? Eu não quero botar em cima de ninguém algo que eu não fiz ou que eu não vivi. Porque dentro de todos os meus privilégios, volto aqui a falar, eu tenho opção de escolhas na vida, né? Então, eu acho que o autoconhecimento, pra mim, é importante nisso. Responsabilidade. Responsabilidade das coisas boas que eu tô aprendendo agora. Tipo, beleza, eu faço uma gestão boa mesmo. Eu sei o que eu tô fazendo. Então, eu tô me apropriando disso. E tanto pras coisas boas quanto pras escolhas ruins. Que vão acontecer, inevitáveis. Que eu já fiz várias e farei provavelmente tantas outras. Mas pra mim, o autoconhecimento é importante nisso. Porque eu não quero chegar lá no fim da vida e olhar pra trás, porra, devia ter feito, devia ter escolhido, ou não fiz por causa de fulano, por causa de fulano. Não, eu preciso saber o que eu quero. Então, é isso, assim, é ser responsável pelas minhas escolhas, assim. E pra gente terminar, já se encaminhando pro final, o que te torna uma mulher notável? Eu sou muito legal. Ai, guria, então, o que me torna uma mulher notável, eu acredito que seja estar à frente de um negócio, né, que é a madeireira. Conseguir levar isso com o olhinho tremendo, mas também com leveza, né? Eu tenho esse retorno da galera que trabalha comigo, que a gente tem nossos perrengues, mas é bom. Então, eu me sinto notável por isso. Pela comunidade de Glorinha, que sempre me dá um retorno de o quanto a gente faz coisas para a comunidade, o quanto o meu trabalho como gestora dessa empresa tem mudado várias frentes, várias coisas, né? A gente recebe muitas visitas na empresa de outras lojas do setor também, para ver como a gente trabalha, para ver a nossa organização. Eu acredito que sou uma amiga presente, né? Certeza. Então, eu acho que isso também é uma coisa que faz ser notável. Tento ser uma boa filha, uma boa irmã também, né? Tô sempre aí, sou muito das minhas irmãs, assim. E eu acho que ser uma pessoa aberta a experimentações, assim, a coisas diferentes, me faz. As pessoas, às vezes, pensam em coisas aleatórias e falam, bah, pensei num negócio nada a ver, lembrei de ti. Ah, vou fazer tal coisa, lembrei de ti. Ah, tava não sei aonde. Vou saltar de paraquedas, lembrei de ti. Não, e às vezes umas pessoas assim que eu não tenho tanto vínculo, tanta afinidade, elas me encontram na rua e falam, guria, tu não sabe, tava na PQP lá, me lembrei de ti. Então, eu acho isso muito legal, assim, né, eu tô em tantas coisas aleatórias e algumas frentes, assim, as pessoas lembram de mim. E eu acho isso muito fofo, e eu gosto bastante disso. Como boa geminiana, e tem um eguinho um pouquinho, né, ali, assim. Gosto de ser lembrado. Um ego, né? Fofo, gosto de ser lembrado. Perfeito. Linda, Virgínia aqui na Beloc. Quero te agradecer. Foi um prazer gigantesco começar o meu podcast na tua presença. Uma amiga maravilhosa, uma pessoa incrível que eu tenho prazer de ter ao meu lado há mais de 20 anos. Ai, eu que agradeço, eu fico muito feliz. Adoro falar, né? Não sei se dá pra perceber que eu falo um pouquinho. Então, eu fico muito feliz, me sinto muito à vontade. Sou muito time mulheres, né? Estamos aí sempre firmes e fortes. Às vezes nem tão firmes, nem tão fortes. Mas estamos mais juntas. Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. Eu acredito muito nisso, assim. Então, tô muito feliz por ser convidada para esse piloto, assim. Isso aí, feliz. Me chame sempre quando quiser. Obrigada.